Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Como é bom estar aqui, né, e ter essa oportunidade. Estou um pouco sem voz. É um desafio, né? Mas vamos lá. Ainda tratando um pouco sobre a nossa série de mensagens, sobre a sabedoria, né? Deus, né, colocou no meu coração o tema da nossa mensagem para hoje vai ser sobre domínio próprio, né? Vivendo sob a direção do Senhor. E aí, irmãos, eu comecei a refletir, né, sobre isso. Eu tenho 2 pequenos, vocês viram aí a Rebequinha no meu colo agora. E quem tem filhos aqui, né, com certeza assistiu o filme chamado Divertidamente. Né, fez muito sucesso, já tem o filme 2. E conta a história de uma menina chamada Riley, né, que se muda de cidade com sua família, né, e toda essa mudança faz que a vida dela fique de cabeça para baixo, né? E aí dentro da cabeça dela lá a gente começa a ver os personagens, né? A alegria, o medo, a raiva, tem a nojinho e tem a tristeza, né? Então, o filme mostra um pouquinho como é que são essas emoções dentro da nossa mente, dentro da mente daquela menina, né? E traz um recorte sobre como uma pessoa pode ser controlada pelas suas emoções. E muitas das vezes perder completamente o domínio próprio, né? Isso é muito comum em crianças, né? A gente vê que as crianças ainda estão em fase de desenvolvimento, amadurecimento, e a gente vê como que as emoções são afloradas nas crianças, né? Então aqui, quem nunca viveu uma situação de pirraça do filho, no meio do mercado cheio, né? Por conta de um biscoito ou aquele Danone preferido, né? É um caos, né? A criança se joga no chão, você não sabe o que fazer. Muitos deixam a criança para trás e vão embora. Tem pais assim, tem outros que ficam ali dando mais atenção. Vamos, filho, levanta. Quem aqui nunca teve que puxar a tomada da TV, né, para o filho deixar lá o YouTube ou o videogame para dormir? Então, é uma situação, né, complexa nos dias de hoje, né? Nossos filhos ali, as telas são um desafio para nossas vidas. Mas a gente vê que como que as emoções e as crianças estão mais suscetíveis a essa falta de domínio próprio, né? Ainda estão em desenvolvimento. E para os mais antigos, né? Quem aqui não viveu a seguinte situação? Só correu para casa quando a mãe levantou a famosa havaiana, né? Para entrar para dentro de casa com as pernas russas, para tomar banho e dormir. Então, no meu tempo, eu vivi isso aí, cara. Só entrava quando a mãe levantava a havaiana lá. Então, são situações que mostram como as nossas emoções elas são tão complexas, né? Como as nossas emoções, elas às vezes tentam nos dominar, tentam se sobrepor à nossa razão, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse domínio próprio nessa noite. O texto base está lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Não sei se vai projetar aí. Então, vamos lá. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. É só o 32 mesmo. Então, queridos, o autor desse texto, né, ele nos apresenta uma dádiva, que é maior do que as conquistas mais desafiadoras daquele tempo. Ele está falando aqui sobre guerra, sobre conflito, sobre guerreiros, né? A gente vê na palavra a história de grandes guerreiros. E naquele contexto, os grandes homens eram considerados os grandes líderes, corajosos, aqueles que venciam suas guerras e batalhas, né? Aqueles que voltavam para casa com despojos, voltavam para casa vitoriosos. Então,
é sobre esse contexto que a palavra está falando, né? Um contexto de grandes batalhas e guerras por domínio de territórios. E ele está trazendo, né, essa virtude, né, que é o domínio do Espírito. Essa virtude que falaremos aqui é descrita no texto como maior do que todas as conquistas desse mundo. Essa dádiva ou virtude é descrita como o controle do Espírito no texto de Provérbios, que também pode ser identificada como o domínio próprio, domínio do nosso interior, pensamento, emoções, e também do nosso exterior, ações, atitudes. E esse controle, nós vamos falar um pouquinho nessa noite, é parte do fruto do Espírito, ensinado lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 25, onde diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, ou domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, irmãos, qual é o grande desafio da nossa vida cristã para alcançarmos esse domínio próprio? Então vamos lembrar lá. Lá no jardim, né, no jardim do Éden, a natureza humana foi corrompida, né? Então passamos a ser governados pelos desejos da nossa carne, que nos levam cada vez mais longe, para mais longe de Deus. Então, quando o homem cai no pecado, ele deixa de ser governado por Deus e passa a ser governado pelos seus desejos, pelo desejo da carne e pelo homem, né? Por ele mesmo. Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Então, né, refletindo um pouco sobre esse domínio, ao longo de todo o Antigo Testamento, podemos ver diversos homens e mulheres que foram seduzidos e enganados pelos desejos da carne. Uma dessas histórias é a de Caim e Abel. Ali vemos a morte de um irmão por outro, por inveja, ódio, comparação, ausência de temor do Senhor. Caim não teve domínio sobre suas emoções e cometeu um homicídio. Assassinou seu próprio irmão, seu sangue, e foi castigado pelo Senhor. Lembramos também de Davi, chamado um homem segundo o coração de Deus, que cometeu adultério ao desejar uma mulher do alto do seu palácio. O desejo dominou o seu coração. E sem domínio próprio, cedeu à tentação, pecou contra Deus. Então, como a gente vê na palavra de Deus, como a gente vê lá, desde o início, né? Depois que o homem caiu e foi dominado pelo pecado, as grandes tragédias acontecendo. E tudo isso porque o homem não tinha domínio próprio. Não tinha domínio sobre as suas atitudes, sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções, sobre os seus desejos. E é isso que o pecado faz nas nossas vidas. O pecado faz com que a gente se rebele contra o Senhor. O pecado faz com que a gente viva na direção oposta do que Deus planejou para as nossas vidas. Então vem a pergunta: é possível ter controle das nossas emoções? É possível ter domínio próprio? É possível resistirmos aos desejos da carne? O que fazemos quando a nossa vontade é mais forte do que a razão? O que fazemos quando o que desejamos, o que queremos está ali, na nossa frente, mas não agrada ao Senhor? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. É possível termos esse fruto em nossas vidas? Então, a primeira, vamos falar aqui, trazer algumas características, né, e alguns princípios, né, sobre o domínio próprio.
como acabamos de ler, o domínio próprio é parte do fruto do Espírito. Então, é Deus, por meio do Espírito Santo, que nos capacita a vivermos essa virtude. Então, acho que esse é o primeiro princípio que precisamos refletir nessa noite. Não é algo que alcançaremos com nossos próprios esforços. Não encontraremos o domínio próprio nos livros de autoajuda, na ciência, na filosofia, nas artes, na meditação, nas condições de vida mais agradáveis, ou, como alguns desejam, fugindo da cidade, abandonando nossos lares, fugindo dos nossos problemas. Não é dessa forma que encontraremos o domínio próprio. É Deus que derrama sua graça diariamente sobre nós, queridos. Através do sangue do Cordeiro, somos reconciliados com o Senhor. Temos paz com Deus. Então, o domínio próprio, apesar de ser sobre nós, sobre o nosso interior, sobre a nossa vida, sobre os nossos sentimentos e emoções, ele não é um processo solitário. É isso que a gente precisa ter certeza nessa noite. Esse processo, ele vem do Senhor, ele é dado por Deus. Então não estamos sozinhos. Caminhamos de mãos dadas com o nosso Criador. E Ele gera em nós o domínio para resistir às tentações, para suportarmos as dores do nosso tempo, para refrearmos a nossa língua quando não temos nada para edificar o nosso irmão. É através do Espírito Santo que podemos ter pensamentos que glorifiquem ao Senhor. Então, que dádiva, queridos. É somente por meio do Senhor que podemos encontrar esse controle tão necessário para um tempo de tanto descontrole. Então, que nessa noite você possa pedir a Ele para reinar sobre a sua vida, para reinar sobre as suas emoções, para reinar sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos. Eu gostaria de dizer que você é capaz de encontrar esse controle. E como acabamos de ler, temos a certeza que essa obra do Espírito há de se completar em nossas vidas. Não estamos sozinhos, não caminhamos só. Então, querido, coloque diante do Senhor as suas dificuldades. Coloque diante dEle em oração, coloque diante dEle na sua vida diária aquela fraqueza, aquela dificuldade que você tem, aquilo que te tira o controle completamente, aquilo que te faz sair do equilíbrio. Eu sei que cada um aqui tem um ponto em que acaba saindo desse equilíbrio, perdendo esse domínio, perdendo o controle. Então, que nessa noite a gente possa colocar diante do Senhor. O segundo princípio para pensarmos nessa noite sobre o domínio próprio é que por meio do domínio nós vencemos as tentações. Vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 16, vai dizer: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. E é interessante pensar nesse pequeno trecho: andai em espírito. Andai em espírito. Andar em espírito é compreender que o Deus Todo-Poderoso habita em nós e que devemos buscar o seu reino, minuto a minuto, a todo instante, em cada área das nossas vidas. Precisamos aprofundar nossas raízes, precisamos mergulhar mais profundo em intimidade com o nosso Deus. Então, precisamos refletir nessa noite sobre como está a nossa caminhada com o Senhor. Se é por meio dele que vencemos as tentações, se é por meio do Espírito Santo que vencemos as tentações, como está a sua vida espiritual? Como está a sua caminhada com Deus? Você tem sido guiado pelo Espírito?
Você deseja ser guiado pelo Espírito? Às vezes é mais fácil sermos guiados pelas nossas emoções, às vezes é mais fácil seguirmos o fluxo, seguimos os nossos desejos, seguimos aquilo que nós queremos e esquecemos de que Deus tem uma obra nas nossas vidas e esquecemos de que Ele tem algo e tem um plano para nós. Quando andamos em Espírito, somos guiados e direcionados por Ele, sendo capacitados a vencer a nossa inclinação ao pecado. Então, a nossa vontade, ela já não nos domina, mas é o Senhor que nos preenche e nos completa para uma vida em santidade. Quando reconhecemos a Cristo como Salvador, a nossa velha natureza é morta. Em Cristo Jesus, na cruz, a nossa velha natureza é morta. Então já não somos mais escravos do pecado. Amém, queridos? Não somos escravos do pecado. Como podemos ver no texto de Romanos 6, versículo 6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Mais uma vez, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Que bênção, irmãos, saber que nós não somos escravos, nós fomos libertos. Hoje nós temos liberdade para servir, para adorar ao nosso Deus, porque Ele nos libertou, Ele nos salvou. É através da cruz, é através do sangue de Jesus que nós somos libertos. Então, se não somos escravos, não somos dominados pelo pecado. Temos escolha, temos decisões a tomar. E todos os dias precisamos tomar essas decisões. Porque as tentações nunca deixarão de existir. Elas nunca deixarão de existir. E nós vivemos isso diariamente. Somos tentados diariamente. Mas Deus sempre nos dará meios de resistir, suportar e vencer. Por isso, irmãos, não podemos nos considerar fortes aos nossos próprios olhos. Mas precisamos confiar no Senhor diante das situações de fragilidade em nossas vidas e vigiarmos para não cair. Foi isso que Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13. Paulo disse: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre nós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará o escape para que possais suportar. Aleluia, irmãos. Como é bom sabermos que o nosso refúgio está no Senhor, a nossa fortaleza é ao Senhor. Então, se nós somos tentados, temos a certeza, através da palavra de Deus, que não seremos tentados acima do que podemos suportar. E mesmo assim, Ele providenciará o escape para que nós possamos suportar. Então, queridos, vigiar é cuidar. Vigie para que não caia. Vigiar é cuidar. E observar com cuidado o que é valioso no nosso coração. Deus nos fortalece para vencer, como acabamos de ler. Mas nós temos responsabilidade, queridos. Nós temos responsabilidade também, como acabamos de ler, de vigiar e de cuidar do nosso coração, da nossa vida espiritual e de cada passo que damos. É nosso dever vigiar. É nosso dever vigiar para que não caiamos em tentação.
Você tem cuidado da sua vida espiritual? Você já colocou diante de Deus os seus impulsos e desejos, aquilo que você não tem conseguido controlar? Coloque diante dele. Como acabamos de ler, ele é fiel e justo para nos dar o escape, para nos dar a saída, para nos dar forças para suportar as tentações. Bom, queridos, e falando ainda sobre domínio próprio, temos um terceiro princípio, né? Fortalecemos o domínio próprio quando praticamos as disciplinas espirituais. Ah, meus irmãos, e a nossa igreja é fantástica, né? Porque a gente tem inúmeras ferramentas. Nós temos aqui devocionais, nós temos textos bíblicos para a semana, áudio, e nós somos alimentados para quê, queridos? Justamente para que nós possamos fortalecer as nossas práticas e disciplinas espirituais. Só assim obteremos domínio próprio. Em Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 11, vemos o nosso Senhor e Salvador sendo tentado pelo diabo. E ali vemos que para cada proposta feita pelo inimigo, temos uma resposta do nosso Deus. E a resposta dele era sempre baseada na palavra. O Senhor Jesus conhecia a palavra. E que grande exemplo para as nossas vidas. Então aprendemos que não temos condições de dominar os nossos desejos, os desejos da nossa carne, se não conhecermos a palavra de Deus e a verdade do Evangelho da cruz. Não temos como vencer, queridos. Precisamos seguir o exemplo de Cristo. Precisamos mergulhar na palavra. Quando nos enchemos da palavra, somos capacitados e fortalecidos diante das ciladas que estão dentro e fora das nossas mentes e corações. Foi assim que o Senhor Jesus suportou a tentação. E diariamente, queridos, eu e você somos influenciados pelo desejo da carne. E dessa influência, como acabamos de falar, não temos como fugir. Infelizmente, vamos viver com essa influência até que o nosso Senhor volte, até que nos encontremos com Ele e Ele nos restaure completamente. Mas até lá viveremos essa luta, a luta da carne e a luta do Espírito. Queridos, não existe supercrente. Não existe supercrente. Não importa o tempo que você está no Evangelho. Não importa se você é criança, se você é adolescente, se você é um idoso. Cuide para que não caia. Mergulhe na palavra. Mergulhe nas disciplinas espirituais. Busque a presença do Senhor todos os dias. Busque enquanto se pode achar. No entanto, precisamos buscar, por meio das disciplinas, da oração, da meditação na palavra, do jejum, da oração, o fortalecimento em Deus. E aí, queridos, com certeza, você conhece alguém que vive assim, sem qualquer domínio. Muitos vivem dessa forma, dominados pelos desejos, pela ganância, pela culpa, pela busca pela aprovação, ou pela busca dos bens. A gente vê pessoas perdidas nesse mundo, porque são escravas, estão perdidas. Não tem o Espírito Santo e não tem a quem recorrer para vencer essas batalhas. Mas, querido, eu e você, nós temos o Espírito Santo. E Ele habita em nós, Ele habita dentro de nós. Como falamos, não estamos sozinhos. Muitos vivem sem qualquer domínio próprio, sendo levados pela raiva, pela culpa, pelo medo, pela tristeza, pelo impulso de resolver com as próprias forças os seus problemas.
E isso também dentro da igreja. E isso também dentro da igreja. Muitos deixam de confiar e descansar no Senhor para trazer domínio sobre o que está completamente desorganizado em sua vida. E acabamos de citar a palavra de Deus como chave para o domínio próprio, mas também vemos em diversos momentos que Jesus buscou em oração suporte em Deus para os momentos de angústia e sofrimento. Ah, queridos, como isso é impactante. Como é impactante vermos o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, o Deus encarnado, o Deus Todo-Poderoso que habitou entre nós. Ele busca no Senhor em oração força, direção, suporte, alívio e controle. E um dos momentos mais difíceis de Jesus, de maior angústia, foi próximo à crucificação. Podemos ver lá em Mateus, capítulo 26, versículo 39, quando Jesus estava bem próximo de sua morte, ele fez a seguinte oração. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ah, como é bom ver a vida de Cristo. Como é bom ver o exemplo do nosso Mestre, nos ensinando a nos submeter à vontade de Deus, nos ensinando a nos colocar na presença do Senhor e buscar nele direção e controle. Jesus se submeteu à vontade de Deus, apesar de todo o sofrimento que ele estava sentindo. Ele seria crucificado. Ele sabia que sofreria muito. Ele sabia que padeceria grandes dores e seria castigado. Então seu espírito estava abatido. Mas ele teve domínio, queridos. Ele buscou no Senhor em oração a direção que ele precisava. E dessa forma ele cumpriu o plano de salvação. E dessa forma ele se entregou como um cordeiro imaculado que não pecou em meu e em seu lugar. Já parou para pensar sobre esse domínio, sobre esse equilíbrio de Jesus nesse momento de tamanha angústia? Ah, queridos, precisamos seguir os conselhos do Mestre. Precisamos buscar a direção de Deus. Quando estamos aflitos, quando estamos cansados, quando estamos oprimidos, não podemos deixar que as circunstâncias desse mundo nos dominem. Não podemos permitir que o nosso meio, as pessoas que estão no nosso meio, elas nos dominem. Não podemos permitir que as emoções, como falamos lá no início, né, a raiva, o medo, eles nos dominem, porque nós somos salvos. Nós somos salvos para servir o Senhor. Nós somos salvos por Ele. E Ele é a nossa fortaleza. E Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Submeter a Deus os nossos desejos e fraquezas em oração é fundamental, pois aí reconhecemos o senhorio dEle sobre as nossas vidas. É isso que precisamos, queridos. Reconhecer o senhorio. É nos submetermos, é colocarmos em oração aquilo que nos aflige, aquilo que nos tira o controle, aquilo que rouba o nosso coração, aquilo que tem tirado você da presença de Deus, aquilo que te impede de colocar o joelho no chão novamente e orar ao Senhor. Aquilo que te impede de louvar o Senhor no seu dia a dia, aquilo que te impede de abrir a palavra e conseguir ler um versículo e meditar.
precisamos colocar diante dele, aos pés do Senhor. Assim como fez Jesus diante do Pai, precisamos colocar diante dele aquilo que nos impede de obter domínio e controle sobre as nossas vidas. Queridos, não somos escravos. Por fim, sabemos que, até que o Senhor venha, estaremos expostos às tentações e ao caos desse mundo. Muitas vezes seremos sufocados pela ansiedade, pela dor profunda, pelos problemas e tempestade. Mas hoje nós sabemos que o Senhor reina sobre nós, sobre as nossas vidas, e nada pode nos separar dos laços do seu amor. Então entregamos a Ele o controle das nossas vidas, sabemos que Ele tem o melhor para nós. Em certos momentos, podemos até não ter esse domínio. Mas diariamente precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos domine, nos preencha e nos guie. Você não é um barco que navega à deriva. Você navega na direção dos ventos do Espírito. E Ele te guia, querido. Ele te guia em cada momento. Confie nele e não na sua própria vontade. Ore e peça que Ele traga domínio próprio para a sua vida. Peça para que Ele traga domínio sobre aquelas áreas que eu e você sabemos que não conseguimos controlar. E precisamos ser sinceros. Temos áreas que não conseguimos controlar. E está tudo bem, o Senhor, Ele nos conhece. Ele nos conhece por inteiro. Conhece a nossa mente, conhece o nosso coração. E Ele deseja, querido, que estejamos aos pés dEle. Como um pai que nos ama, Ele nos abraça, Ele cuida, Ele nos fortalece. E Ele vai trazer esse controle sobre as nossas vidas. Que a graça do Senhor, queridos, nos ilumine e nos capacite mais uma vez. E aí podemos, nesse momento, relembrar os princípios que acabamos de falar. Primeiro, o domínio próprio é parte do fruto do Espírito. Ele gera esse fruto em nós. É promessa dele. Segundo, por meio do domínio próprio, vencemos as tentações. E em terceiro, fortalecemos o domínio próprio quando praticamos as disciplinas espirituais. E hoje, nessa noite, querido, o Senhor nos convida mais uma vez a colocar diante dEle as nossas limitações, as nossas fraquezas, para que possamos vigiar todos os dias e permanecermos na presença dEle, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. Então, querido, eu te convido nessa noite a um momento de oração, a um momento de quebrantamento, a um momento onde você e eu vamos colocar na presença dEle, diante dEle, aquilo que nos tira o controle, aquilo que nos tira do rumo, aquilo que quando nós percebemos, já estamos longe do Senhor. Nosso coração já não está mais aquecido. A gente já não deseja mais orar. A gente já não deseja mais estar na presença dEle. Eu te convido nessa noite a colocar diante do Senhor essa área. Seja uma emoção, seja um medo, seja a ansiedade, aquilo que está tirando o seu sono, aquilo que está tirando a sua confiança no Senhor. Eu te convido nessa noite, vamos orar juntos, colocar diante dEle as nossas vidas. Queremos quebrantar na Tua presença, Deus. Queremos ser cheios do Senhor, Deus, mais uma vez, Senhor Deus. Amado Deus e eterno Pai, Senhor,
colocamos em Tua presença nessa noite, Deus. Pois Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, Deus, queremos colocar diante de Ti a nossa vida, o nosso coração. Queremos colocar diante de Ti, Deus, as nossas emoções, Pai. Vivemos um tempo, Deus, de total descontrole. Descontrole desse mundo, Deus. E basta ligarmos a televisão, nós vemos catástrofes, vemos guerras, conflitos de todos os tipos, Senhor. Deus, o ser humano está perdido, Deus. Mas nós estamos aqui nessa noite, Deus, nos submetendo ao Senhor, Deus, mais uma vez. Nos submetendo à Tua vontade, Senhor. Nos rendendo àquele que nos criou, aquele que nos resgatou, aquele que nos libertou, Pai, das algemas do pecado. Nessa noite, Pai, queremos nos prostrar diante de Ti e pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor reine sobre a nossa vida, reina sobre a nossa história, reina sobre os nossos relacionamentos, Senhor Deus. Reina, Deus, sobre a nossa família. Reina sobre o nosso trabalho, Senhor Deus. Não nos deixe, Pai, ser dominados, Senhor, pelas angústias, pelas tentações, pelas dores. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos fortalecer nessa noite, nos encher com o Teu Santo Espírito, que possamos ser capacitados, Senhor, a viver plenamente na Tua presença, a caminhar firmemente no Teu Evangelho, a olhar para a cruz do Senhor, Deus, e saber, Deus, que nós temos um amigo, a olhar para a cruz do Senhor e sabemos, Pai, que não andamos sozinhos, estamos debaixo da Tua mão, estamos debaixo da Tua proteção. Ó Deus, nessa noite eu oro por cada coração aqui, aquele que já está fraco, aquele que está oprimido, que não consegue mais orar a Ti, que por alguma razão caiu e não consegue se levantar, Senhor. Tem misericórdia, Deus, toma as mãos caídas nessa noite. Tem misericórdia, Deus, e ressuscita, Deus, a nossa fé. Ó Deus, em nome de Jesus, precisamos de Ti. Queremos ser dominados pelo Espírito Santo. Queremos ser dominados pelo Senhor, Deus. Queremos ser guiados por Ti, Deus, por Ti em todos os dias, Pai. Não queremos ser dominados pelo pecado, Pai. Não somos mais escravos, Pai. Não somos mais escravos, somos libertos. Fomos libertos no Senhor, Deus. Aleluias. Por isso, nessa noite, traga cura, traga restauração. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Desperta-nos, Senhor Deus, para estar, Deus, diante de Ti. Para buscar aquilo que é importante para o Senhor. Ó Deus, que possamos ter uma vida diária de oração. Que possamos ter uma vida diária, Pai, de leitura da palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, a gerir o nosso tempo. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, Pai, a vencer essas barreiras que são cíclicas, que se levantam, Pai, sempre sobre as nossas vidas. E nós sabemos quais são, Senhor. E queremos colocar diante de Ti, Deus, nessa noite, para termos uma vida, Pai, na Tua presença. Para termos aquele tempo, Pai, que o Senhor tanto deseja, estarmos em intimidade contigo, de falar com o Senhor, de conversar contigo, de nos relacionarmos com o Senhor, Deus, de buscarmos ouvir a Tua voz, o Teu desejo, a Tua vontade, a direção do Senhor para aquilo que precisamos fazer. Ó Pai, em nome de Jesus, desperta o nosso coração, traga equilíbrio, traga domínio para as nossas vidas nessa noite, Pai. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.